Olá pessoal, tudo bem? Voltamos com mais uma aula, notas explicativas a respeito das novidades do registro de imóveis introduzidas pela Lei 14.382 de 2022. E agora vamos dar uma olhadinha na Lei 6766 de 76, a famosa Lei de Parcelamento do Solo, que trata sobre loteamentos e desmembramentos, além de outros assuntos. Então, não houve alterações muito estruturantes, mas tem algumas alteraçõezinhas de redação aqui e de prazo de certidão que a gente vai dar uma olhada, tá? Então, artigo 18 caput, não foi alterado, vamos ler. Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento, o loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 dias, sob pena de caducidade da aprovação, acompanhado dos seguintes documentos. E aí consta o rol de documentos lá na lei, que continua igual, mas com relação às certidões do inciso 4, houve aqui algumas alterações, então vamos vê-las uma a uma. Então, a linha A das certidões. Dos cartórios de protestos de títulos em nome do loteador pelo período de 10 anos. Então, houve alteração desse prazo, que era de 10 anos aqui, e foi reduzido para apenas 5 anos, tá? Então, passou a ser necessária, então, a certidão dos cartórios de protesto de títulos em nome do loteador pelo período de 5 anos. Tá? Então, essa é a primeira alteração. Com relação ao inciso, à linha B, perdão, vai ser necessário, que dizia que é necessária a certidão de ações pessoais relativa ao loteador pelo período de 10 anos, houve apenas uma alteração de nomenclatura para fazer constar o seguinte: certidões, então, de ações cíveis relativas ao loteador pelo período de 10 anos. Tá? Só alterou aqui pessoais por cíveis. A linha C dizia de ônus reais relativos ao imóvel. E aí, como a gente sabe, essa certidão teve a sua nomenclatura alterada para a certidão da situação jurídica atualizada do imóvel. Tá? Essa aqui que agora constam todos os ônus reais, ações rei persecutórias, enfim, de modo consolidado pelo registrador de imóveis. Tá? No item D, a linha D, de ações penais contra o loteador pelo período de 10 anos. Esta linha permaneceu inalterada. Portanto, a linha D permanece inalterada, sendo ainda necessária a apresentação das ações penais contra o loteador pelo mesmo período de 10 anos. Então, só fazendo um compilado aqui, com relação a prazo, mudou apenas o prazo da certidão dos cartórios de protesto de títulos, que passou de 10 para 5 anos. Porém, todas as outras certidões permanecem sendo de 10 anos, tanto as ações cíveis quanto as ações penais, tá? Permanecem sendo como 10 anos. Então, houve aqui também a inclusão de alguns parágrafos, o 6º e o 7º, no artigo 18. Parágrafo 6º, na hipótese de o loteador ser companhia aberta, as certidões referidas na linha C do inciso 3 e nas alíneas A, B e D do inciso 4 do caput deste artigo poderão ser substituídas por exibição das informações trimestrais e demonstrações financeiras anuais constantes do sítio eletrônico da Comissão de Valores Mobiliários. Então, está se referindo aqui àquelas sociedades, aquelas companhias abertas, né, as SAs abertas. Parágrafo 7º, quando demonstrar de modo suficiente o estado do processo e a repercussão econômica do litígio, a certidão esclarecedora de ação civil ou penal poderá ser substituída por impressão do andamento do processo digital. Então, consta aqui na lei, eu vou puxar aqui para vocês, consta aqui no parágrafo 2º do artigo 18, a existência de protestos, de ações pessoais ou de ações penais, exceto as referentes a crime contra o patrimônio e contra a administração, não impedirá o registro do loteamento se o requerente comprovar que esses protestos ou ações não poderão prejudicar os adquirentes dos lotes. Se o oficial do registro de imóveis julgar insuficiente a comprovação feita, suscitará a dúvida perante o juiz competente. Então, está a tratar aqui daquela certidão de objeto e pé que os cartórios judiciais emitem para demonstrar como é que esse processo, em qual fase o processo se encontra e do que ele trata. Tá? Então, poderá ser substituído aqui pela impressão do andamento do processo digital, quando for o caso.
Então, simplifica aqui um pouco, né, sendo desnecessária agora a emissão dessa certidão de objeto EPE. Também houve alteração aqui no artigo 19, apenas para constar, né, que o prazo do edital dos loteamentos ele passa a ser 15 dias corridos. Né? Na verdade, já era essa a previsão, 15 dias, mas como agora os prazos no registro de imóveis são, em regra, contados em dias úteis, passou a constar aqui expressamente dias corridos, né? Para então fazer constar aqui que o edital emitido pelo oficial do registro de imóveis para publicizar o registro do loteamento, né, vai se dar em 15 dias corridos. Vamos ver aqui. Artigo 19, portanto, o oficial do registro de imóveis, após examinar a documentação e se encontrá-la em ordem, deverá encaminhar a comunicação à prefeitura e fará publicar em resumo e com um pequeno desenho de localização da área, edital do pedido de registro em 3 dias consecutivos, o qual poderá ser impugnado no prazo de 15 dias corridos, contados da data da última publicação. Então, agora os 15 dias aqui são expressamente dias corridos. Tá? Entrando agora na Lei 11.977, é a Lei da Minha Casa Minha Vida, porém foi a lei que historicamente introduziu a questão dos registros eletrônicos. Né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui o que houve de alteração nessa importante lei para o sistema de registros públicos. A redação antiga do artigo 37. Os serviços de registros públicos de que trata a Lei 6.015 de 73, observados os prazos e condições previstas em regulamento, instituirão sistema de registro eletrônico. Então, o artigo 37 tem uma nova redação e agora ficou assim. Os serviços de registros públicos de que trata a Lei 6.015 de 73 promoverão a implantação e o funcionamento adequado do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, SERP, nos termos da medida provisória número 1085, de 27 de dezembro de 2021. Portanto, trouxe aqui expressamente a questão do SERP, né, que é o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, que vai ser implementado aqui, então, a partir da edição da medida provisória número 1085, né, observados os prazos de vigência e de vacatio legis. Muito bem, o artigo 38, vamos ler como é que estava antes. Os documentos eletrônicos apresentados aos serviços de registros públicos ou por eles expedidos deverão atender aos requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, ICP, e a arquitetura EPING, padrões de interoperabilidade de governo eletrônico, conforme regulamento. Passou a constar da seguinte forma. Os documentos eletrônicos apresentados aos serviços de registros públicos ou por eles expedidos deverão atender aos requisitos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, com a utilização de assinatura eletrônica avançada ou qualificada, conforme definido no artigo 4º da Lei nº 14.063 de 2020. Então a gente tratou sobre isso na primeira aula sobre RI, com relação à possibilidade do uso da assinatura eletrônica avançada, não apenas a qualificada. Né? A qualificada é aquela que segue os padrões de certificação do ICP Brasil, enquanto que a avançada é uma outra forma de assinatura eletrônica, porém sem essa certificação. Então vai poder ter um outro tipo de certificação aqui, tá? Só que isso vai depender de uma regulamentação do CNJ acerca da possibilidade do uso dessa assinatura avançada quando envolver atos relativos a imóveis. Tá? Então, continuando aqui, parágrafo único do artigo 38 foi renumerado para parágrafo 1º, mas permanece igual. Tá? Agora o parágrafo 1º tem o seguinte texto. Os serviços de registros públicos disponibilizarão serviços de recepção de títulos e de fornecimento de informações e certidões em meio eletrônico. Então, novamente, né, a questão do meio eletrônico aqui como sendo a regra para a emissão das certidões e disponibilização de serviços. Parágrafo 2º foi incluído e ele tem o seguinte texto. Ato da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça poderá estabelecer hipóteses de admissão de assinatura avançada em atos que envolvam imóveis. Então, essa disposição aqui já consta lá da Lei de Registros Públicos, lá na parte que trata sobre as assinaturas, né, avançadas e qualificadas. E quando se tratar da assinatura avançada, isso vai depender, como eu já havia dito, de ato da Corregedoria Nacional de Justiça, do CNJ, para estabelecer em quais hipóteses que vai poder ser utilizada a assinatura avançada, né, nesses atos que envolvem imóveis. Agora, tratando da Lei 13.465 de 2017, é a Lei da Regularização Urbana
né? Regularização fundiária e a REURB, enfim. A redação antiga do artigo 76 foi mantida, o caput. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, SREI, será implementado e operado em âmbito nacional pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, ONR. E foi incluído o parágrafo 1º aqui no artigo 76, que diz o seguinte: o procedimento administrativo e os atos de registro decorrentes da REURB serão feitos por meio eletrônico nos termos dos artigos 37 a 41 da Lei 11.977 de 2009. Tá? Então, apenas trazendo expressamente a previsão de que os atos de registros decorrentes das REURBs, tanto o REURB-S quanto a REURB especial, vão ser realizados por meio eletrônico. O meio eletrônico, então, ele passa a ser a regra em todo o sistema, né? E, enfim, a emissão de certidões, a recepção de títulos, tudo isso passa a ser, em regra, realizado por meio eletrônico, né? O que é muito salutar e vem trazer uma desburocratização do sistema. Esperamos que dê certo, né? Então, com relação à Lei 13.465 de 17, é isso, tá? Vou encerrar o vídeo por aqui, vai ficar um pouco mais curtinho, mas é que depois a gente vai entrar na Lei 4591 de 64 sobre as incorporações imobiliárias, e houve aqui algumas alterações de maior vulto e também mais alterações em número, né? Então vai ser um vídeo dedicado só à lei, tá? Então já voltamos.